Obrigado, Betão. Pessoal, boa noite, tudo bem? Nós vamos falar de um tema bastante relevante aqui, que é o selo verde. Ele foi criado aí pela ideia do Roberto Lang, junto com o Paulo Holanda, e nós vamos comentar sobre esse selo hoje aqui. É um selo que dá para muita gente conquistar, porque é bem simples, não tem custo. E essa live aqui, se não fosse pelos nossos patrocinadores, não estaríamos aqui, né? Então agradeço aí imensamente Premier, Aidex, Vetnil, PetMed Labs, Lang, o Paulo Holanda, que vai ajudar a gente nessa live aqui. E eu queria dizer aí para vocês que, hein, Paulo, é um enorme potencial para esse selo verde para inspirar os hospitais e adotarem práticas sustentáveis, hein? Como é que funciona o selo aí, Paulo? Conta um pouquinho para a gente. Sem dúvida, Otávio. Deixa eu contextualizar um pouquinho a história desse selo verde, né? Bom, quem teve lá na convenção, né? Aliás, que convenção muito bacana, viu? Parabéns aí à BHV mais uma vez, a convenção estava muito legal. E lá na convenção a gente teve a oportunidade de falar sobre o projeto, né? Que a gente está desenvolvendo mais um projeto em parceria aí com a BHV. A conversa toda nasceu num bate-papo, né, com o Lang, com o Roberto Lang, e a gente estava batendo um papo e eu estava comentando com ele algumas coisas sobre o que eu tinha visto, né? Na verdade, o assunto começou por causa da revisão do programa de acreditação, e a gente começou a conversar um pouco de infraestrutura. E uma vez conversando lá mesmo no Santa Mônica, né? E aí eu observei lá, eu falei, poxa vida, Alan, você tem tanta coisa aqui, eu tenho visto tanta coisa como essa em tantos lugares que eu fui, né? Como é que será que é isso na veterinária? E esse tanta coisa que a gente estava falando eram ações que diminuem o impacto das atividades do estabelecimento veterinário no meio ambiente. Água de reuso, energia alternativa, né, com o uso de célula fotovoltaica, painel solar, logística reversa, enfim, uma infinidade de coisas. E aí eu comecei a lembrar da época que eu estava desenvolvendo, lá em 2017, 2018, desenvolvendo o programa de acreditação, quando eu visitei o Brasil inteiro, eu fui diversos estabelecimentos de tudo que é tamanho, e era uma coisa muito comum. E aí a gente conversava, e essa conversa sempre voltava. Aí uma vez a gente sentou, conversou, falou assim, poxa, será que a gente não podia dar uma olhada, né? Como que seria isso e como que seria o impacto disso, ou qual que é a inserção disso dentro do nosso contexto, né, na medicina veterinária? E aí eu comecei a dar uma estudada e comecei a levantar uns dados, sabe? E aí foi muito curioso, porque foram dados que chamaram bastante atenção, né? E aí Otávio, Otávio, eu posso, só vou trazer alguns números aqui para a gente contextualizar a nossa conversa, tudo bem? Pô, claro, claro, Eu manda vou Por bala. favor. compartilhar aqui alguns números, alguns dados, tá? Então, por exemplo, né? Então a gente estava, deixa eu só então, esse é o selo, né? A ideia de trazer um selo verde da BHV, onde o estabelecimento veterinário possa ter ali, mostrando para a sociedade que o estabelecimento ele tem ações que diminuem o impacto ambiental das suas atividades. E aí, em outros segmentos, né? Todo mundo acho que sabe que eu não trabalho só no segmento médico veterinário, o forte da empresa é a biotecnologia, e isso é muito, muito, muito discutido, muito forte, faz parte de estratégias muito, muito, muito robustas, né? E aí eu comecei a olhar de uma maneira geral, como é que seria isso, né? E daí eu comecei a olhar aí eu trouxe alguns números aqui. Olha só que curioso, né? Então, 96% dos brasileiros, eles acham que o desenvolvimento sustentável, e aí só para qualificar, desenvolvimento sustentável é equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o cuidado ambiental é algo muito importante para o país. Isso a gente já tinha uma ideia, né? De números altos assim, e aí essa pesquisa do Ipsos, né, 96% acham, concordam com isso. Mas aí se você for olhar os números devagarzinho, é muito interessante. Olha só, eles acham 38% pagaria a mais, né? E aí você olha e fala assim, poxa vida, mas está meio equilibrado. Está meio equilibrado, mas esses 30% são neutros, né? E aí, se você somar esses e considerar que tudo isso vem mudando, e eu vou mostrar outros números que está mostrando que isso está mudando de uma forma consciente, né? Então, 38% aceitaria pagar mais por um serviço ou um produto, né? A gente está falando aqui de serviços médicos veterinários, aceitaria pagar mais. Só que
muita gente ainda não conhece. Você vê, menos de um quarto dos entrevistados, eles acham que as empresas cumprem realmente com o seu papel para o desenvolvimento sustentável. E mais da metade acha que tem pouquíssima informação sobre isso, né? Então, quando você vai olhar a fundo ali, eu vou trazer uma outra pesquisa que traz um N maior, né? Eles não têm ideia. Realmente eles não sabem que a empresa faz alguma coisa em relação a diminuir o seu impacto ambiental. E às vezes não é consciente, às vezes ela até faz, mas ela não tem consciência do que ela está fazendo, né? E aí, depois a gente vai aprofundar um pouco mais a conversa, porque tem algumas coisas que são obrigatórias serem feitas, né? Mas, enfim, são números que começaram a chamar a nossa atenção. E aí, quando a gente vai olhar, a gente pega uma pesquisa um pouco maior, e daí eu traço essa pesquisa da Nielsen, né? E aí, essa pesquisa da Nielsen, ela fala que 42% dos consumidores estão mudando seus hábitos de consumo para reduzir o impacto no meio ambiente. Então, a gente tem um pessoal que fala que pagaria mais, alguns neutros, a gente tem 42% dizendo que está mudando o seu hábito de maneira consciente e bate com a outra pesquisa, número muito parecido, onde 41% se considera um consumidor consciente, e desses 41%, 53% estão na classe A. Esses números começaram a chamar a atenção da gente e entender algumas coisas, para entender algumas coisas, né? E olha só que interessante, 73% dos milênios, que são aqueles que nasceram entre 85 e 99, 67% da geração Z, eles aceitam pagar mais por serviços de empresas sustentáveis. Então, isso sim começa a trazer números muito, muito importantes, né? Então, assim, é bastante coisa. E vocês lembram que tem aquela notícia, né, que saiu de uma pesquisa lá dos 70% dos milênios, eles preferem ter animais do que filhos, né? Eles dão preferência, dariam preferência a ter animais, a ter pets do que ter filhos, né? Então, assim, é um número expressivo. E aí, ainda falando dessa geração, né, dos milênios e do Gen Z, eles preferem, 63% ele prefere marca comprometida com a prática sustentável nas suas decisões. Então, se tinha aquele pessoal que estava neutro, que estava em dúvida, ou que ainda não é um consumidor consciente, né, ele realmente impacta na decisão dele. Mais da metade, seja a geração Z, os milênios, impacta na impacta na decisão deles saber que aquela empresa está comprometida com práticas sustentáveis, né? E aí eu trouxe mais esses dois porque realmente acho que faz parte do grande público, né, que vocês têm hoje e que vão vir a continuar sendo clientes de vocês, né? Então, se a gente for olhar ainda mais um pouco ainda nesse olhar, né, dessa visão da responsabilidade ambiental das empresas, 77% dos brasileiros eles afirmam categoricamente que as empresas têm a obrigação de prover produtos e serviços sem transferir o custo para o consumidor, né? Então aí a gente já começa a entrar em alguns outros aspectos estratégicos de tudo isso, né? A gente precisa lembrar, né, que assim, por que que a gente precisa adotar a prática sustentável? Hoje em dia, ainda a gente tem ainda uma grande refratariedade, não é pequena não, né? A refratariedade do empresariado em relação às práticas, né? Sejam lá por abordagem de SG, ou seja lá qual for, mas ainda tem uma refratariedade porque eles entendem que é gasto, né? E é um custo sem fundamento. Mas aí, se você olhar os outros estudos que têm sendo feitos, e ainda mais esses observatórios que estão sendo feitos junto com toda a carga que está vindo regulatória, de obrigação, de compulsoriedade, de você ter que cumprir com algumas ações que diminuem o impacto das suas atividades no meio ambiente, você começa a perceber que não é exatamente um custo sem fundamento. Ele custa sim, às vezes não é barato, ele custa, mas ele é um investimento inteligente, né? E ele vai de coisas desde reputação da imagem positiva até coisas mais realmente interessantes, como acesso a subsídios e incentivos, né? Valorização do mercado, só como um exemplo, a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela tem um índice que ela calcula quando você coloca o capital aberto da empresa, ela calcula o ISE,
O ISE é o índice de sustentabilidade daquela empresa. Então, aquilo, ela agrega o valor ao seu valor de mercado na bolsa, né? Então, isso é muito importante. Com o pessoal, por exemplo, que está aí mexendo com valuation e essas coisas todas, os grupos robustos, os grupos sérios, eles estão colocando como indicador, né, o impacto daquela empresa. E principalmente também porque isso atrai clientes conscientes, então é uma vantagem competitiva, né? Eu vou só me estender mais um pouquinho, vou parar para a gente conversar um pouco. Depois, se a gente precisar, a gente volta nesses números, tá? Mas o fato é que para grandes corporações isso já é fato, né? E não é novo, há um bom tempo. Agora isso começa a vir em outros segmentos em diversas camadas. Então ele realmente é uma estratégia de negócio necessária para quem quer se manter relevante e competitivo, tanto hoje em dia como no futuro, né? Então, isso é muito importante, muito importante. E aí, claro, né, isso envolve uma cultura dentro da empresa, né? Então, é uma cultura empresarial, é uma estratégia que ela vai ter que também mexer com a cultura empresarial, né? A cultura de como é aquilo lá. Então, antes de eu avançar um pouquinho mais aqui, a gente pode voltar aos números, se vocês quiserem, ou eu posso avançar um pouquinho mais e falar especificamente sobre o selo, mas é muito importante, assim, conhecer um pouquinho também da opinião de vocês, quem quiser abrir aí o microfone ou mandar uma pergunta no chat, né, para eu entender um pouco do ambiente de vocês, afiliados da BHV, qual que é a impressão ou qual que é como isso soa para vocês, vocês poderem mostrar para a sociedade, ou o que que vocês fariam para mostrar para a sociedade que vocês têm ações que realmente diminuem o impacto das suas atividades no meio ambiente. Paulo, eu queria aproveitar, não sei se já tem perguntas aí, mas já vou fazer uma provocação, porque eu ouvi de muitos colegas aí, uns quatro colegas, né? Não é um número interessante, mas assim, muitos falam assim, mas eu sou uma clínica, sou um hospital, não sou tão grande assim, esse negócio de selo verde está muito relacionado a grandes empresas, e talvez eu tenha um custo para desenvolver alguma coisa, como é que vai, qual o preço desse selo. Então, se você pudesse já entrar nessa parada para as pessoas poderem raciocinar e aí, de repente, perguntar exatamente como é que poderia ser. Tá. A gente já vai lá para o final, né? Mas a gente já falou, acho que o Otávio já abriu falando, né? Isso é sem custo, isso não tem custo nenhum para obtenção do selo, né? Só que não tem custo a concessão do selo, a obtenção do selo não tem custo, né? Mas você, claro, é claro que vai ter um custo para você implementar essas ações se você já não tem. E é muito provável que você já tenha alguma ação, né? Então não vai ter custo nenhum, você só precisa mostrar que você faz alguma ação realmente compatível. Agora, uma coisa que é muito importante, Lang, a gente dizer que tem coisas que isso é voluntário, né? Você adota se você quiser, você implementa uma ação se você quiser, você põe o selo na porta do seu estabelecimento se você quiser, mas tem coisas que não são voluntárias, são compulsórias, né? E isso é muito sério. E aí eu vou aproveitar então, né, já vou puxar aqui ó, um assunto, tá? Que é muito importante a gente comentar, que é o greenwashing, né? Não sei se todo mundo sabe o que é greenwashing, mas isso é seríssimo e é importantíssimo. O que que é isso? Como isso é um movimento muito grande e vem de grandes marcas e vem de produtos, né? Tudo isso começou com marcas que vendem, comercializam produtos, né? Quando isso vai expandindo cada vez mais, foi descoberta uma estratégia de marketing enganosa. Então, elas se promovem como ambientalmente responsáveis, essa empresa é amiga do meio ambiente, mas elas não fazem mais do que sua obrigação, e às vezes elas nem a sua obrigação fazem, ou então elas adotam uma prática para esconder ou disfarçar um outro impacto muito maior, né? Então, as grandes indústrias, as grandes empresas, quando começaram a fazer isso, elas também começaram, infelizmente, a praticar esse greenwashing. E isso é muito sério, isso é muito grave. E olha só, a gente tem uma legislação para isso. Inclusive, a gente tem uma, uma coisa muito forte aqui no Brasil. Não sei se alguém já conhece, mas em outros segmentos isso é muito presente.
né, que é uma união entre o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, com todos os ministérios públicos de todos os estados, junto com todos os PROCONs de todo o Brasil, junto com o Instituto de Defesa do Consumidor e o CONAR, eles se uniram para combater o greenwashing, que eles chamam de mentira verde, né? Então eles têm inclusive uma cartilha, ela está disponível ali, vocês podem entrar lá no site do IDEC, qualquer que se colocar lá mentira verde ou greenwashing ou alguma coisa assim lá, né, você vai baixar essa cartilha mostrando como é que o consumidor ele tem que ficar atento em relação a isso. Então, quando a gente traz esse selo, quando a gente lança esse selo, né, é claro que a gente tem toda uma responsabilidade em relação a isso, né? Então, a BHV, é claro, ela tem uma responsabilidade muito grande, ela quer promover isso, ela quer realmente exaltar e enaltecer aqueles empreendimentos, aqueles estabelecimentos veterinários que têm ações que realmente impactam, diminuem o impacto das suas atividades no meio ambiente, mas tem uma responsabilidade por trás disso, né? Então, as empresas, os estabelecimentos veterinários precisam estar conscientes, primeiro, do que é obrigatório eles fazerem, e aí tem coisas que são obrigadas a serem feitas, e aí depois uma responsabilidade que é do estabelecimento. E aí vem a segunda coisa, Lang. Primeiro, ele é gratuito, não precisa pagar para ter o selo, você só precisa demonstrar, você só precisa enviar as suas evidências de que você tem uma ação ou várias ações, né, que você pode diminuir o impacto ambiental das suas atividades. E, Mas Paulo, você tem que ter essa responsabilidade. Então, junto com isso, vem também um termo, que é um termo que ele é assinado, onde você se responsabiliza por isso e assume toda a responsabilidade. Então, não é só você falar, ah, não, mas eu faço isso e isso está me ajudando isso ajuda a impactar, a diminuir o meu impacto no meio ambiente. E aí, se você estiver usando isso como uma maneira de esconder algo errado que você faz e você ser pego, então você tem esse termo, né, declarando a sua responsabilidade em relação a essa. É uma autodeclaração, que a gente chama tecnicamente como uma declaração de primeira parte, né, uma autodeclaração. Você declara e você assume a responsabilidade pela veracidade daquilo que você está declarando, tá? E aí a gente pode ir aprofundando, falando sobre essas evidências ou sobre o que é compulsório, o que que não é, mas é isso, tá? Então, assim, basicamente ele é gratuito e aí você precisa de alguma maneira comprovar isso que você já faz, né? A eu gente vou dar, tem. eu vou dar um exemplo aqui do que é compulsório, por exemplo, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Saúde, o PGRSS, né? Isso é obrigatório para estabelecimento Obrigatório. veterinário. Então, ele. O que que você falou? Isso é obrigatório, é isso? É isso é Obrigatório. obrigatório. Então, ele não entra no item do selo verde, não é isso? Se você, claro, fala assim, não, mas eu ajudo o meio ambiente porque eu não jogo os corpos dos animais no leito do rio. É claro que você não pode, não pode jogar. Não, eu sou amigo do meio ambiente porque eu descarto minhas agulhas e material infecto contagioso da maneira correta. Não, isso é sua obrigação, né? Então, algumas ações elas são diferentes. Tem até aqui o Renato está perguntando, o Nishimura, falou, nossa, tem aí um checklist de algumas ações que podem ser feitas, não tem checklist, mas a gente pode ter algumas ideias, né, de algumas coisas que podem ser feitas. Então, por exemplo, quando você tem é, ações como, ó, tem muitos lugares as coisas mais comuns que eu vi, eu vou dar alguns exemplos, tá, Renato? Por exemplo, água de reuso. Então, você instalar, colocar nas suas instalações uma forma de captação de água, né, de chuva, direciona isso para uma cisterna e usa aquilo para diminuir o consumo da rede, isso já é uma ação que diminui. Agora, tem algumas localidades que você tem que fazer isso, né? Então, isso também precisa ser levado em consideração. Aqui a gente tem muito comum, eu não sei se tem, acho que tem no Brasil todo, mas eu vou falar o nome da empresa, eu não ganho nada para isso, mas é porque eu conheço o sistema Renovig, né? Eu não sei se o Brasil todo tem isso, é só no Paraná, mas é muito forte aqui no Paraná. Então a Copel, que é a agência de energia elétrica aqui do Paraná, se você tem instalado um sistema Renovig, você não só tem um abatimento assim drástico, mas drástico na sua conta de luz, como você pode devolver energia para a rede e ficar com créditos, né? Então, esse também. Então, assim, eu usar meios alternativos de energia, porque o estabelecimento veterinário usa muita energia, né? E aí até o Lang tem
um exemplo, né, Lang, para dizer aí o estudo de caso próprio, né, o quanto ele economizou quando ele adotou esse sistema, né, Lang? Não sei se você quer comentar agora, É, mas eu posso o, dar eu é, quero dar o, outros exemplos para o Renato também. eu posso dar essa palhinha aí, porque hoje nós somos 100%, é, como é que é? Você Autossuficiência tem de energia. autonomia, né, o suficiente. É, Uhum. não no ano todo, né? Porque Curitiba faz muito inverno, então eu não gero energia constante. Mas ao longo do ano, os quilowatts que vão sobrando, não é um acúmulo de energia, que nem diz a Dilma, aí, ou acúmulo de vento, né? Mas é um acúmulo que fica na rede da Copel e eu vou usando isso ao longo do ano por esse sistema Renovig aí que você citou. É, você vai gerando créditos, né? Então Exato. isso você pode usar com painel solar para aquecimento de água, desde aqueles antigos que tinham nos anos 80, painéis solares para aquecimento de água ou para geração de energia alternativa. Você pode usar uma coisa que é interessante, Renato, que é a logística reversa. A gente negligencia muito a logística reversa. Diversos fornecedores, eles são obrigados a fazer a logística reversa e você adotar é voluntário. Então, se para você é voluntário, essa pode ser uma prática, né? Uma ação que pode ser feita. Então, você pode falar com seus fornecedores se eles não recolhem os insumos que sobram dos seus. Quando você tem um processo e alguns desses insumos que são usados nesses processos, eles geram resíduos. E esses resíduos, os fornecedores desses insumos pegam esses resíduos. Isso é logística reversa. Então, a gente tem desde empresas que vendem imunobiológicos, como vacinas, antibióticos, medicamentos, até mesmo que vende plástico. Vende plástico para você, vende material plástico que você usa no seu dia a dia e eles recolhem. Eles te vendem e eles recolhem. Eles são obrigados a fazer isso e você mas você é voluntário na adoção. E isso tem até para equipamento. Alguns equipamentos, quando você tem o equipamento está obsoleto ou está velho, e aí para você não ter às vezes tem um grande problema para descartar esses equipamentos, às vezes é material eletrônico, né, equipamento eletrônico, computadores e tudo mais. Existem empresas que fazem essa logística reversa. De novo, vou dar o exemplo aqui. A gente tem algumas empresas aqui em Curitiba e uma que eu uso não só na minha empresa, como na minha casa, que é gratuito. Você liga lá. E aí você agenda com a pessoa, ele vem e busca o que você tiver, eletrodoméstico, eletroeletrônico, coisas que você não sabe como descartar, você não tem como descartar, é só chamar eles e eles fazem. Se você vai fazendo isso com regularidade, mostra que tem essa regularidade, isso é fácil da gente evidenciar e isso pode entrar como uma ação. E outras ações também de conscientização da equipe. Essa, Fala, Rang, pode falar. você me desculpa te interromper, nessa aí Imagina. eu vou dar o exemplo não, o que acontece lá no Santa Mônica. A gente tem a coleta seletiva de lixo, principalmente o lixo hospitalar, né? E a gente faz a reciclagem tanto de orgânicos como esses materiais recicláveis, o que é uma obrigação, né? Mas a gente faz a logística reversa porque quando eu pago a empresa, por exemplo, que faz a reciclagem do material hospitalar, que faz a retirada do material hospitalar, eu tenho uma faixa de quilos lá que a gente paga. Eu não pago ele diferenciado mês a mês de acordo com a produção. Então, até X quilos lá, eu pago um determinado valor. E esse X quilos quase nunca ele alcança. Então, a gente faz a logística reversa aberta ao público. E é muito interessante que o público traz resto de fralda geriátrica, traz resto de antibiótico, traz seringas que foram usados em humanos, inclusive, né, na maioria em humanos, eles trazem para a gente fazer o descarte. E ele não tem custo nenhum comigo, porque o que teve de custo foi instalar é, cisternas, não, três tambores lá para fazer esses depósitos, né? Uhum. Então, ele fica exposto e ele é aberto. Isso gera, em média, uns 12 quilos por mês que o público nos traz. Então, você veja que tem gente que vai lá para descartar o que está vendo. Ele está olhando a nossa marca, né? E um belo dia ele vai ser um consumidor nosso, né? Se ele já Ex- não é, porque viu lá, né? Então, se a gente Exato. tem o selo verde para divulgar isso,
eventualmente a gente tem um atrativo muito interessante do cliente, né? Isso, Então, lembrando que Lang, a gente. é, Oi, fala, tá. indo nesse viés que o Lang falou aí, o cliente indo lá, uma hora vai virar o cliente, como você falou, e também entra uma valorização da imagem do estabelecimento perante o que o Lang está fazendo, o próprio selo verde estampado lá na entrada do hospital ou da clínica. E como você mostrou, Paulo, no início, aqueles números, eles vão levar a influenciar, esse selo influenciar a decisão, né, a questão meio ambiente. Então, são pequenas ações, né? Porque não existe aquele milagre, né? Você vai fazendo pequenas ações que vai dando consistência à tua empresa ao longo da vida. Isso, outros exemplos aí, exemplos que já tem um investimento maior, mas tudo isso pode ser construído com parcerias, né? Por exemplo, eu vi lá um estabelecimento interessantíssimo. Ele tinha um terreno, né? Que ele, por muito tempo, ele queria fazer um estacionamento ali naquele terreno, porque ele tinha um problema de estacionamento no estabelecimento veterinário dele, né? Então, tinha uma clínica, um problema sério de estacionamento. Depois de muito custo, ele conseguiu um terreno, era um terreno bom e grande. E aí, na hora que ele foi fazer o estabelecimento, na hora dele conseguir os alvarás e todas as licenças para ele poder abrir o estacionamento ao lado da clínica, lá com a prefeitura, ele foi obrigado a construir algumas vagas que a gente já sabe, tem que ter vaga para deficiente, vagas prioritárias para idosos, gestantes e tudo mais. E ele teve uma sacada que eu achei incrível. Ele fez uma parceria com uma empresa e aí ele separou 5 vagas para carros híbridos e elétricos. Então, o que que ele fez? Ele fez uma parceria, colocou aqueles totens de carregamento, e aí, além das vagas prioritárias, ele conseguiu abatimento no IPTU por causa disso, e o pessoal vai lá e deixa o carro carregando enquanto vai na consulta. Ele tem, inclusive, agora um outro problema que ele está tentando lidar na rotina, que é por causa disso. O pessoal vai lá e deixa o carro, fica lá na recepção, às vezes já foi atendido, mas fica lá ainda esperando que o carro está abastecendo, tá sendo carregado lá, né? Então, mas essa é uma ação. Então ele promove isso, ele usa aquilo como uma ação de marketing, mas ele também está usando aquilo para, de alguma maneira, ele está ajudando sim a diminuir o impacto das suas atividades no meio ambiente, né? Porque as pessoas elas iam com seus carros, né? Ou de alguma outra forma. Tem aquelas empresas de patinete elétrico, tem empresa, se você colocar algumas ações de conscientização da sua equipe mesmo, sabe? Fazer trocas regulares, fornecimento regulares de consumo menor de plástico, né? Uma outra que me veio na cabeça aqui agora, essa é da área humana, né? Do hospital humano, que ele toda a sua todos os seus consumíveis ali, copinho, plástico, tudo ele trocou por alternativas, né? Ele também de novo fez uma parceria com a empresa e aí ele trocou tudo por meios alternativos, né, e mais sustentáveis. Então, copinho de papel, coisas que dá para ser reutilizada, enfim, tudo isso podem ser ações interessantes que podem te ajudar a mostrar, né? E aí as evidências, a gente pode conversar um pouquinho sobre elas, né? Isso tudo a gente ainda está desenvolvendo, claro, mas a gente pode conversar sobre as evidências. Como é que eu evidencio que eu tenho dentro da minha empresa uma cultura ambiental? Se eu fizer treinamentos, se eu conseguir mostrar, né, que eu faço treinamentos, se eu pego, por exemplo, um fornecimento contínuo de copinhos de papel lá, então eu falo, olha, eu troquei todos os meus copos plásticos aqui por copinho de papel. Então eu mostro ali que eu tenho regularidade na compra, que eu tenho um fornecimento regular daquele copinho de papel. É uma forma também de eu demonstrar. E aí eu vou somando essas ações e vou demonstrando isso, tá? É, e daí a gente pode, Lang, dar uma olhada. Eu não estou olhando, se você puder olhar para mim, deixa eu abrir aqui. A gente pode aprofundar um É, pouco na conversa, a gente já pode. Paulo, também mas, valorizar o aproveitamento da iluminação externa, né? Natural, Pode, do que pode. fechar tudo, enfim, ventilação, sistema de ventilação. Não sei, até adoção de praça, não sei se entra ou não, Paulo, podemos ver isso. Pô, Querendo ou sim, não, pode estar claro, cuidando. você pode, assim, alguns estabelecimentos, eles ajudam, né, algumas empresas. Então, por exemplo, tem lá, eu ajudo a conservação de uma praça aqui perto, eu ajudo alguma coisa, não tem problema, não. Isso pode ser, sim, encarado como uma ação, desde que mostre que há regularidade, né? Você pode fazer doações para organizações
ou para empresas de reciclagem, né? Tem aquelas cooperativas de reciclagem, ou outras empresas ou organizações voltadas para o conservacionismo, ou seja lá o que for. Aí eu faço doações. Se essa doação for regular e você mostrar que você faz doações regulares, vale a pena, sim, é entendido. Agora, de novo, lembra daquela ação que ela tem que ser coerente, né, com a questão, todo mês eu dou R$ 10 para aquela ONG lá que faz coisa. Não é tão coerente. Se você tem um faturamento aí, né, de alguns milhares de reais, você doa R$ 10 por mês, então você não tá colaborando em nada, não está diminuindo em nada o impacto ambiental, né, da sua coisa. A mesma coisa a recolha, né? Me perguntaram sobre as pilhas uma vez, né? Ah, porque lá eu tenho um negócio lá que recolhe pilha, né? A gente precisa também ter um entendimento, né, da coerência das coisas. Então, eu ter lá uma caixinha onde as pessoas colocam pilha e aí depois eu destino essa pilha, aquilo realmente tem que ser um volume interessante, tem que ter regularidade, né, tem que ter uso, tem que mostrar que tem uso, né, porque quem que vai no estabelecimento veterinário para descartar a pilha, né? Tem que ter uma coerência um pouco maior, né, É isso que eu sobre ia, as coisas. é isso que eu ia chamar a atenção. Eu acho que isso é uma atividade inerente ao serviço, né, Paulo? Então, por exemplo, fazer uma doação para alguma ONG, em dinheiro, sei lá. Eu acho que independente do dinheiro, ele não tem uma ligação direta com o serviço, com o estabelecimento. Você acha que isso é válido? Olha, depende do que for, pode ser, né? Assim, por exemplo, como eu disse, você pode fazer doação para uma conservação de uma praça ou para uma ONG mesmo, né? Você pode fazer a doação de dinheiro para uma ONG, que essa ONG promove ações para pró-conservacionismo ou ações pró-meio ambiente, né? Você pode fazer isso, mas primeiro, tem que ter uma regularidade e tem que realmente ser uma doação substancial, né? Como eu te disse, se você tem um estabelecimento veterinário que fatura aí, sei lá, milhares de reais por mês e faz uma doação de dezenas de reais ou coisa, aí não tem coerência, né, nesse impacto. Aí fica um pouco aquela coisa da culpabilidade, né, do ser humano. Isso é um pouco né, um pouco de uma vertente filosófica, né? O ser humano que doa R$ 1 por dia lá, sabe, ele tem uma capacidade de mobilizar e de realmente ajudar muito maior do que doar R$ 1 por dia para uma determinada ONG, e ele se sente, sabe, mais aliviado com aquilo, porque ele está doando R$ 1 por dia. E vai fazer diferença se muitas pessoas doarem R$ 1, e isso é indiscutível, mas para ele mesmo, ele poderia estar fazendo muito mais, não há coerência, né? Não há coerência, então é aquela coisa de você dar uma esmola no farol, mas continuar sendo um crápula na sua vida pessoal e profissional, né? Então isso não tem que ter coerência, tá? Ô, Paulo, E aí que tá o fato, desculpa só te cortar isso, que não, isso esse é o meu papel, né, quanto desenvolvedor, que é a régua, né, a régua e como é que a gente mensura isso, como é que a gente avalia essas evidências, quem que faz esse julgamento se isso faz ou não. E por isso que é importante esse modelo. O modelo é autodeclaratório. Ninguém vai ficar lá olhando e julgando. Isso é autodeclaratório. Então você vai. Então a conquista do selo é muito fácil. Agora, as sanções, as penalidades, né, e as consequências de você estar fazendo um greenwashing ou você não estar realmente fazendo coisas coerentes, não vai ser nem a BHV que vai olhar isso. Quem vai olhar isso é o Ministério Público, quem vai olhar isso é a IDEC, é CONAR, a própria sociedade vai chegar lá e vai questionar, falar, olha, então eu gostaria de saber quais são as ações que você faz. Você tem que estar pronto para demonstrar. E ainda que não seja a sociedade, que seja as autoridades, você também tem que estar pronto para demonstrar, né? O que a gente está fazendo é a possibilidade das pessoas sérias, das empresas sérias, que realmente têm compromisso com o meio ambiente, poderem colocar um selo na porta tranquilas, e gratuitamente, de que realmente suas atividades ajudam e diminuem o impacto no meio ambiente, né? então, Paulo, o selo é só para os afiliados, né? Porque a acreditação pode ser pleiteada por não afiliado. Isso, a gente pode, é isso, a gente tem esse aspecto também, né? Na verdade, o selo é só para um afiliado. Eu vou aproveitar então para subir aqui de novo, tá, Otávio? Então, esse é o selo, né?
Então, o selo é para informar a sociedade que o estabelecimento veterinário, além de cumprir com as suas obrigações, tem ações adicionais que diminuem o impacto das suas atividades, né? Ele é um selo para afiliados, tá? É o selo onde os afiliados podem pleitear esse selo, tá? Ele não está aberto para todo mundo, mas ele tem uma relação com a acreditação, sim, tá? A gente enxerga que ele pode se relacionar com a acreditação, né? Aqui são alguns exemplos. É uma declaração de primeira parte, né? Então, as evidências podem ser documentos, fotos, tem tanta coisa que dá para você gerar como evidência, tá? E aí o processo a gente está terminando de delinear, a gente está terminando ainda de formatar esse processo, mas vai ser muito simples. Então, basicamente, vai ter lá um formulário, onde você acessa o formulário, você preenche os dados, envia as evidências, pode ser vídeo, foto, documento, pode ser um monte de coisa, você envia isso para a BHV, tá? E aí você assina esse termo, é um instrumento legalmente vinculativo, é aí aonde você se compromete com isso, né, com a veracidade das informações, com a perenidade dessas ações, tá? E aí não tem cobrança absolutamente alguma de valor. Você manda as evidências, recebe o termo, assina o termo, recebe o selo e pode usar. Tá? Então, é o mesmo sistema, não sei se vocês conhecem o CISGEM ou o CEGEM, é o mesmo sistema do INPI, quando ele foi com o Tratado de Budapeste, da nossa Receita Federal. Né? A nossa Receita Federal é assim: você vai lá declarar o seu imposto de renda, você declara, coloca as evidências e assina lá que está certo. Né? Se um dia você cair na malha fina, ou se um dia você for, você houver a necessidade de comprovar, a responsabilidade é toda sua da veracidade e as sanções são aplicadas para você. É mais ou menos esse sistema, ele é declaratório. Você declara e se compromete, se responsabiliza pela veracidade disso que você está fazendo, né? E aí o estabelecimento envia as evidências e assina o termo e a BHV concede o selo. É simples assim, não tem muito, não tem não é um processo muito elaborado nem nada disso, tá? É mais para fazer realmente esse reconhecimento, tá? Agora, voltando ao assunto tal da acreditação, sim, né? Então, o selo ele vai ter sim uma interação com a acreditação. A acreditação, aí sim, ela é aberta para todos, né? Não só para os afiliados, quem quisesse, é também um processo voluntário, mas é claro que quem tiver o selo e for acreditado, você também pode. Isso pode te ajudar substancialmente. Então, a gente tem um bloco lá na acreditação que fala sobre infraestrutura. Então a gente tem que ter, ali a gente tem condições, por ser uma avaliação de terceira parte, por um organismo independente, então a gente tem lá uma certificadora que vai lá e tem auditores formados para ele poder avaliar a conformidade daquilo. Então ele pode olhar, ele pode fazer a validação dessa declaração de primeira parte, ele pode olhar essas evidências e aí ele pode realmente mensurar a proporcionalidade dessas ações e aí você pode ir, lembra que o programa é evolutivo, você pode ir ganhando mais e mais pontos, e isso pode te ajudar a realmente ter um nível alto ali da acreditação, simplesmente pelo fato de ter os selos e promover essas ações. O bloco 7 vai te ajudar a pontuar nisso. E aí é claro que quem tem o selo, ele vai ajudar, ele pode ter uma vantagem, né, em relação a quem não tem, mas quem não tem não é penalizado. Claro que você está pleiteando acreditação ou é acreditado e não tem o selo, você não é penalizado por não ter o selo. Ele só ajuda na evolução do nível, tá? É, tem alguma pergunta, alguma coisa? Senão eu. Não, eu só queria citar aqui que o Marcos Brown ele participou aqui com a pergunta se quais são as ações, né? Nós já fizemos bastante conversa sobre isso, né? E a Catarina está citando aqui, conforme o tempo passa, é necessário mandar as comprovações novamente. Exemplo, uma vez ao ano precisar comprovar novamente para continuar com o selo? É isso aí, Catarina. Tem sim, tem temporalidade, né? A gente tem a temporalidade, sim, né? Então, a temporalidade, na verdade, é no termo, né? Então, o termo você vai ter que renovar aquele termo. Se você quiser falar assim, o ano que vem vai querer manter o selo, vou. Então, você renova o termo. Você vai renovando o termo. Então, você sempre vai renovar o termo. Você não precisa mandar de novo as evidências, mas você vai renovando o termo. Você vai renovando o termo, né? Assim como você pode, a qualquer momento, falar assim: olha, eu tinha lá um sistema, eu fazia alguma ação e agora eu não faço mais. Cabe a você também ir lá e falar assim: olha, eu não faço mais essa ação, eu não posso mais ter o selo, eu não quero mais ter o selo,
então eu não vou, eu vou abrir mão do selo, tá? Mas sim, tem uma temporalidade, tá? A gente não vai num primeiro momento, não enxergou essa necessidade de você ter que ficar reenviando as evidências, tá? Mas uma vez assinado o termo, vou dar um exemplo para você prático assim. Lembra que eu falei para você que se você mostrar regularidade no fornecimento de copinho de papel, isso pode ser pode ser entendido como uma forma expressiva, né? Depende do que você faz ali, junto com outras ações. Aí você fala assim: ah, tudo bem, então eu junto 3 notas dos 3 últimos meses, e aí nunca mais eu vou comprar copinho na minha vida, eu vou comprar só para obter o selo. E aí você faz isso. Se em algum momento, né, você for necessário evidenciar e demonstrar que você ainda mantém aquela prática e você não tiver mais, no termo lá já está falando que você vai se comprometer com as sanções, com as penalidades, por você não ter tido perenidade naquelas ações que você tinha. Né? Você pode até trocar de ações. Olha, eu não tenho mais o copinho, mas em compensação eu coloquei aqui o Renovig. Ah, eu não tenho mais eu não tenho mais essa ação, mas eu tenho outra ação. Você sempre tem que ficar renovando essas evidências voluntariamente, você tem que renovar essas evidências, se mudarem as evidências, e você vai ter que renovar também a assinatura do termo periodicamente. Muito Muito bom. bem. Eu acho que a gente mais ou menos esgotou o que tinha para falar, né, Paulo? Nós não temos nenhuma pergunta aqui a mais, então agradecer aí a todos que fizeram as perguntas, que participaram da live. Uma live bem tranquila hoje, né? Notícia boa, né? Não é nada ruim. A gente normalmente nas lives fica discutindo algumas, algumas intempéries que acontecem aí na medicina veterinária. Então, acho que dá para encerrar, né, Paulo? Muito obrigado aí a todos, obrigado aí pela tua presença, pelo teu trabalho. Opa, o Marcos Brown acabou de fazer uma pergunta aqui. A compra de energia solar de uma empresa caracteriza uma ação? Puxa, Marcos, eu não conheço. Como que é você comprar energia solar de uma empresa? Eu compro da Copel. Tem esse sistema assim, Paulo. É, como é que Você, é? ao invés de, eu fui bastante atrás disso, ao invés de você colocar toda a estrutura de captação de energia através daquelas placas, você Aham. pode adquirir a energia ao invés que no meu São caso fazendas é solares. CPFL. Aí você pegaria dessa empresa que capta através do solar, né? Na verdade é uma maneira indireta, mas acho que vale sim, no meu É, ver. O próprio excelente. Mercado Livre está vendendo isso, né? Exatamente. Vou citar aqui. Mas não é crédito, não é crédito Na na verdade, fornecedora de pessoal, energia elétrica, né? vocês estão me escutando? Sim, 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 Marcos, pode falar. Vocês me escutam? Sim. Então, é uma associação mineira que fornece energia solar. Você compra na mão dela. Ela tem uma fazenda e você compra na mão dela a energia solar e isso te gera crédito para abatimento na sua conta. Por exemplo, hoje, em vez de eu fazer um investimento de 200 mil, que é o que geraria para mim, para colocar energia solar lá, eu compro na mão dela. E o abatimento que eu tenho hoje é de 28% em cima da energia comum que eu teria. Ou seja, eu pago hoje 28% a menos. E eu fazendo os cálculos, desculpa, é porque eu estou na academia e estou assistindo aqui agora. E eu fazendo os cálculos, com esse abatimento, eu levaria 9 anos e 8 meses para reaver meu dinheiro se tivesse investido em energia solar. Então, para mim, saiu muito vantagem e, ao mesmo tempo, eu não consumo tanto da rede. Eu utilizo da fazenda solar. É justamente por isso que eu perguntei se serve como ação. Não, eu acho que é uma ação válida, Paulo. Ele sim. é a mesma situação, com a diferença de que não houve um investimento na infraestrutura, né? Não, sim, 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 sim. Pelo que eu entendi, daí desculpa a minha falta de conhecimento, eu realmente eu conheço você comprar de empresas, mas é mais ou menos o mesmo sistema, né? Você compra para ter créditos com a fornecedora de energia,
mas de qualquer forma você está abastecendo com uma energia limpa, né? Ou uma energia renovável, né? Sim, eu acho que é o caso da gente dar uma olhada e sim, ser possível de ser, de ser adotado. Como também me perguntaram, né, se, por exemplo, falaram assim, mas eu troquei toda, isso é muito claro, né? Eu troquei toda a minha frota toda a minha frota, a minha única ambulância, eu troquei a minha ambulância por um carro, por uma ambulância elétrica. Poxa, sim, claro, tem que aceitar isso como uma forma de uma ação que foi um investimento alto, inclusive, né? Sim, é isso. E nesse seu caso, Marcos, você está tendo até uma diminuição do seu custo, né, do seu gasto, e além de estar diminuindo o seu gasto, você está ajudando porque você está consumindo de uma fazenda de energia renovável, né, e não de uma hidrelétrica ou uma termoelétrica. Então, eu acho que sim, deveria sim entrar com uma ação, sim, tá? Então, E acho que encerramos aqui, né? O Marcos está se oferecendo para enviar uma conta para ter uma ideia, né, disso legal. tudo. As evidências são essas, tá, Mar? Sempre são essas evidências. Aí, uma conta de luz, alguma coisa que comprove que realmente você tem, né? Aquela ação que você tá efetivando. A gente ainda vai elaborar isso. Daí, Lang, antes só de você encerrar, eu sei que você já está Claro. encerrando, mas Não, é só não, não, porque não, estamos, isso é estamos muito abertos. importante, né? O Aham. selo ele já existe, o projeto está em fase de desenvolvimento e a gente vai divulgar oportunamente quando vocês podem já solicitar o selo, tá? Então a gente está ainda na fase de conversa e essa conversa com vocês a gente também é muito importante para a gente está conversando para dar segurança jurídica, a gente está olhando as possibilidades, a gente está vendo como é que essas coisas vão ser e a gente tem consciência também, né, Lang, que a gente vai, assim como tudo que a gente já fez, a gente é passível de revisão. A gente vai fazendo e vai melhorando cada vez mais para ficar o mais assertivo possível. Mas a ideia principal é essa: é você ter uma forma de mostrar para a sociedade que você é um afiliado, que sim, você está preocupado com o impacto ambiental das suas atividades, tá? Era isso, Lang. É só muito obrigado e obrigado aí a todo mundo, principalmente o Lang, o Luiz Chenato, que ajudou muito a gente, o Verlenja, que ajuda bastante, a Gabriela e o João aí pela sempre uma parceria muito boa, uma confiança e sempre sai coisa muito boa quando a gente desenvolve coisas juntas. Valeu. Muito obrigado, Paulo. Eu vou deixar o encerramento para o nosso querido Otávio, porque ele tem que agradecer aí as pessoas que nos deixam em pé, né, Otávio? Muito obrigado aí a todos e boa noite. Com certeza. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lang. Obrigado a todos que participaram da live, todos que assistiram. Mais uma maneira aí de se envolver com a BHV e com o ambiente, né, Paulo? E mais uma vez agradecendo aí os nossos patrocinadores, em especial Premier, IDEX, VetNil, PetMed Labs. E uma excelente noite a todos aí. Até a próxima. Assim que tiver mais detalhes, a gente divulga no grupo dos afiliados aí. Valeu, Um boa abraço, noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo.